vou conversar com a doutora Fernanda Nichelli, a gente vai falar de pele, de beleza. Tá boa, linda? Não levantar, não. Prazer te conhecer pessoalmente, tinha te visto aqui no nosso programa das manhãs da Rede TV, no Melhor Pra Você, adorei a conversa, porque é sempre bom a gente saber sobre pele e envelhecimento, né? Sempre, né? As mulheres adoram. Adoram, verdade. A doutora Fernanda, gente, ela inclusive, né, tem um super currículo que ia passar a tarde inteira toda falando para vocês, mas entra até o doutor Ivo Pitangui nessa história que, olha, é uma honra, né? Acredito você ter podido trabalhar com ele. Mas a gente vai falar sobre pele e como não, né? Como retardar o envelhecimento, porque ela é uma dermatologista, mas atua na área de estética médica, que é uma coisa muito procurada, na verdade, porque você mexe com os dois lados dessa história do envelhecimento, né, Fernanda? Certamente, com os dois lados. Olha, a primeira pergunta que pediram para fazer, porque a gente abriu aí para a pergunta das nossas telespectadoras, qual a idade ideal para começar a tratar o envelhecimento? Quando realmente começa? Tu sabe, Sônia, que não tem uma idade ideal. Eu sempre falo para meus pacientes assim, o ideal é tu tratar o envelhecimento antes dele acontecer, é tu prevenires o envelhecimento, que desta forma tu vais ter um resultado bem mais natural, né? O ideal é tu começar, até vou dizer uma coisa que vai assustar um pouco o telespectador, mas seria tu iniciar esse tratamento, essa prevenção com 6 meses de idade, quando tu começa a usar o filtro solar, que é ali que tu estás começando a prevenir o envelhecimento. Certo, não, e hoje assim, né, até uma busca incessante pela juventude, pela beleza. Quais são os procedimentos mais indicados nisso? Procedimentos dentro da área de estética médica que mais me pedem no consultório, ou que as mulheres mais perguntam hoje, é a aplicação da toxina botulínica, que é o comercial popularmente conhecido por Botox, e os preenchimentos, né? Aquela revolumerização facial que faz tu teres a face, remete mais à juventude, é como tu eras quando tinha teus 16, 17 anos, que tem a face bem jovial. Então essa que é hoje são acho que os dois mais procurados no consultório. O Botox e o preenchimento, atualmente, né? E as pessoas se confundem muito justamente com essa história, a toxina botulínica é o Botox e os nomes de outras substâncias. Tem outras substâncias que tenham nomes populares como o Botox, o rejuvenescimento? Que a mulher possa identificar que é para esse caso. O que tem, assim? O que acontece? A pessoa chega no meu consultório, às vezes assim, Fernanda, não quero colocar Botox e ficar com aquele bocão enorme. Confundem, é um erro. Na verdade, o que é a toxina botulínica? A toxina botulínica, ela só tem o poder, digamos assim, de paralisar o músculo, né? De diminuir a hipercinesia muscular. Ela não dá volume. O preenchimento é o que deixa a boca enorme num erro de tratamento, ou que consegue corrigir lá o bigode chinês que as mulheres falam. Eu tô ficando com o rosto caído. Então, o que dá volume é o preenchedor e o que paralisa a musculatura, que atua nas rugas dinâmicas, é a toxina botulínica, que é o popular Botox. E por que todas as mulheres vão ficando com a mesma cara? É uma coisa que, nossa, me dá uma angústia. Nem todas as minhas pacientes, não. Nossas pacientes não, é de muitos profissionais, assim, que na minha opinião, tem um tratamento um pouco mais natural. Existe sim aquela regra de livro. Se todo mundo for fazer as mesmas coisas, vai deixar todo mundo com a mesma cara, como tu estás dizendo. Mas eu acredito assim que todo profissional bem treinado, bem capacitado e bem treinado, ele consegue olhar para a face da Sônia Abrão e deixar a face da Sônia Abrão como ela era, mais nova, melhorar. Mas a Sônia Abrão, e não transformar a Sônia Abrão na Julia Roberts, por exemplo. Aí que está o erro. Que pena, doutora. Aí a gente não fala, não vai dar certo. Não vai dar certo, realmente. Deixa eu falar uma coisa, tem sempre aquela história de que a mulher não fica careca, mas esse papo era antigo, porque hoje em dia, né, tem muita queda de cabelo nas mulheres. Então, é um assunto também que interessa vocês saberem a partir de quando começa a cuidar, que tipo de cuidados a gente deve ter, porque não dá para ficar fazendo implante, né? Pois então, e cabelo é uma coisa que mexe muito com a autoestima da gente, né? Total, Tanto da mulher quanto do homem, né? Porque os homens aqui, eu já vi que a maioria já virou para cá, tá olhando o assunto. Todo mundo interessado. Mas assim, o que acontece? O cabelo, quando ele começar
o menino pode ter 16, 17, 18 anos. Começou a notar que está perdendo cabelo, tem que correr para o médico. Mas isso eu sempre perde falo. nessa idade? Pode, e exatamente. Quando é alopecia androgenética, por exemplo, que falam, porque teu pai é careca, tu vai ser... Geralmente começa muito cedo, antes de tu perceberes a calvície. E aí é que entra o médico. Certo. Então procura um colega, um médico que vai poder te ajudar e ele vai diagnosticar isso cedo, para a gente não começar a tratar quando tu já estiveres com pouco cabelo na cabeça, ou o homem já estiver careca, né? Então é melhor, quanto mais cedo, melhor. Melhor. Puxa, fiquem sabendo, né? Então pode ser até 17, 18 anos, acho que para a mulher é mais época de menopausa, essa coisa que o cabelo cai mais, é isso? Depende da fase. Já ouvi te falar até que as mulheres depois que ganham neném, todo mundo, tô apavorada. Eu perdi muito cabelo, viu? Nessa época. Todo mundo, porque o que é isso? É o eflúvio telógeno que a gente chama, é normal. Tá. Na gestação a mulher fica com o cabelão lindo, tô me amando e tal, em função dos hormônios, né? E aí depois tem uma queda brusca hormonal muito grande, e a paciente chega no consultório chorando, eu tô perdendo os meus cabelos. Calma que vai voltar, fiquem tranquilos. Volta mesmo, viu, gente? Olha, a última pergunta aqui, para as pessoas que têm vontade de se beneficiar com esses tratamentos, quais as dicas que a doutora poderia passar para elas? Em primeiro lugar, segurança, tá? Tanto para não cair na história que tu começaste ali, de todo mundo ficar com a mesma cara, porque é o erro, né, da área de estética médica, e também pela tua segurança da tua saúde. A gente não pode esquecer que todo mundo quer ficar mais bonito? Claro que sim. Hoje em dia tem uma tendência mundial aí que todo mundo quer ficar mais bonito, mais jovem, né? Ser belo está associado a êxito em muitas coisas, até profissionalmente. Mas assim, segurança é o principal. É procurar um profissional capacitado, habilitado, que possa atuar numa intercorrência, porque daqui a pouco tu faz um simples preenchimento, vira uma infecção orgânica, quem é que vai te tratar? Um médico. Então, assim, pessoas que tenham responsabilidade sobre o teu corpo. E depois disso, pessoas atualizadas, que tenham feito de preferência um preenchimento, como falam, um botox, ou o tratamento que tu queres fazer em alguém que tu já viste aquele tratamento, uma referência, porque isso também é importante, né? Muitas vezes não adianta tu falar que tu é bom, tu fazer essa propaganda toda e tu não teres a prova disso. Então, assim, se cerquem de segurança para poderem fazer qualquer que seja o procedimento. Um simples peeling pode virar uma tragédia se não for por alguém bem capacitado. Por um bom profissional. Adorei te conhecer, Fernanda. Igualmente, volte outras vezes, embora eu sei que você é do Rio Grande do Sul, né? Sim, Porto Alegre. Mas sempre volte. Tá? Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, querida.